Olá, hoje a gente vai mergulhar em dois tributos bem importantes, né? As taxas e a contribuição de melhoria. Vamos olhar como o Código Tributário Nacional, o nosso CTN, lá nos artigos 77 a 82, organiza isso tudo. Olá, isso mesmo. São dois tributos que, assim, geram bastante discussão, mas são fundamentais entender. E esses artigos do CTN são a base de tudo. Exato. Nossa fonte principal vai ser justamente essa parte do código. A ideia aqui é tentar entender não só o que está escrito, mas tipo a lógica por trás, sabe? Por que eles existem, o que justifica a cobrança e, claro, quais são as garantias para quem paga. Perfeito. É essencial ir além da leitura pura e simples, entender o propósito e os limites. Então, vamos lá. Começando pelas taxas. O artigo 77 já abre dizendo que União, Estados, DF, municípios, enfim, todos eles podem cobrar taxas. Mas a grande pergunta é, em troca do que exatamente? O que o governo precisa entregar, digamos assim, para poder cobrar uma taxa? Essa é a chave, né? O artigo 77 é bem claro nisso. Ele não abre espaço para taxa por qualquer coisa. Ele coloca duas situações bem específicas. Ou é pelo exercício regular do que a lei chama de poder de polícia, Poder de polícia. ou então pela utilização, que pode ser efetiva ou só potencial, de um serviço público muito específico. E tem mais. Esse serviço tem que ser específico e divisível, e tem que ser prestado ao contribuinte ou, pelo menos, colocado à disposição dele. Fora disso, não pode ter taxa. Certo. Poder de polícia. Essa expressão ainda soa um pouco, sei lá, forte. O artigo 78 tenta explicar melhor, né? Mas ele dá uma definição bem ampla, vai muito além da polícia na rua. Fala de higiene, urbanismo, até disciplina de mercado. Isso não acaba dando margem para o Estado taxar quase toda a regulação que ele faz? É uma definição ampla, sim, e, de certa forma, precisa ser. Porque reflete as inúmeras áreas onde o Estado atua para organizar a vida em sociedade, né? Pensando no interesse coletivo. O artigo 78 basicamente diz que poder de polícia é essa atividade da administração que limita ou disciplina um direito, um interesse, uma liberdade individual. Tipo uma licença para construir ou para abrir um comércio? De construir como quer ou de vender o que quer, em nome da segurança, da saúde pública, da ordem urbanística, dos costumes, enfim. E a taxa, nesse contexto, seria a contrapartida por essa fiscalização, por essa licença, por essa atividade regulatória do Estado. Entendi. Mas olha, essa amplitude não é um cheque em branco. O parágrafo único do artigo 78 é fundamental aqui. Ele diz que esse poder só é considerado regular e só o exercício regular justifica a taxa se for feito pelo órgão certo, dentro dos limites da lei, seguindo o processo correto. Ah, então tem regras. Tem. E o mais importante, sem abuso ou desvio de poder. Mesmo quando a administração tem uma certa liberdade de escolha, o que a gente chama de discricionariedade, ela não pode ser arbitrária. Essa exigência de regularidade é uma proteção para o cidadão contra qualquer excesso do Estado nessa área. Entendi. Quer dizer, a taxa paga pela regulação, mas essa regulação não pode ser feita de qualquer jeito. Tem que seguir um caminho legal, né? Ok. E a outra situação para a taxa é o serviço público específico e divisível. O artigo 79 entra em detalhes. O que significa mesmo um serviço ser específico e divisível? Pois é, o 79 destrincha isso. Específico quer dizer que dá para identificar aquele serviço como uma unidade separada da atuação do Estado. Pensa, sei lá, na emissão de um passaporte. É um serviço bem definido, certo? Ou a vistoria de um carro. São coisas individualizáveis. Certo. E divisível significa que é possível medir ou separar o uso desse serviço por cada pessoa, por cada usuário. O exemplo clássico que todo mundo dá é a coleta de lixo de casa. Dá para saber qual casa está recebendo o serviço, dá para medir por volume, por frequência. Ah, tá. É diferente, por exemplo, da iluminação da rua que todo mundo usa junto e não dá para medir quem usou mais ou menos. Exatamente. Iluminação pública beneficia todo mundo de forma geral. É indivisível. Por isso, normalmente, não é paga com taxa, mas sim com uma outra coisa. A COSIP, ou até por imposto mesmo. A taxa exige essa possibilidade de separar,
de dividir o serviço por usuário. Entendi. Mas e aquela parte da utilização potencial que você mencionou antes? O artigo 79 fala disso. Quer dizer que eu posso ser cobrada por uma taxa de um serviço que eu nem usei de fato? Isso parece meio estranho. Pode parecer, mas tem uma lógica e, principalmente, limites. Sim, é possível cobrar a taxa pela utilização potencial, como diz a alínea B do inciso 1 do artigo 79. Mas atenção, isso só vale se duas condições estiverem juntas. Primeiro, o serviço tem que ser de uso compulsório. Compulsório. Tipo, obrigatório? Isso. Você não tem a opção de dizer, não quero esse serviço. Pensa no tratamento de esgoto em muitas cidades, ou na própria coleta de lixo domiciliar que a gente falou. Mesmo que você viaje e não produza lixo por um mês, o serviço continua sendo compulsório para sua residência. Ok. Tem que ser compulsório. E a segunda condição? A segunda é que o serviço tem que estar efetivamente à disposição do contribuinte. Não basta ser compulsório no papel. A estrutura tem que estar lá, funcionando, a coleta tem que passar na rua, a rede de esgoto tem que existir. A ideia é que manter essa estrutura funcionando e disponível para você, mesmo que você não use num determinado momento, gera um custo para o Estado. E como o uso é obrigatório, justifica-se cobrar de todo mundo que pode usar a qualquer momento. Entendi a lógica. É a disponibilidade compulsória que custa. Mas ainda assim, imagino que essa distinção entre uso real e potencial compulsório possa dar bastante discussão, né? Para saber se a cobrança é justa em cada caso. Com certeza. É um ponto sensível. Mas tem outra proteção importante, que está lá no parágrafo único do artigo 77. Ele proíbe que a taxa tenha a mesma base de cálculo ou mesmo fato gerador de um imposto. E também não pode ser calculada sobre o capital das empresas. Por que essa separação é tão importante assim? É verdade. Tem essa vedação. Qual a razão disso? Essa proibição é, assim, a coluna vertebral que separa as taxas dos impostos. Imposto, como o próprio CTN define lá no artigo 16, é um tributo que incide sobre sinais de riqueza da pessoa, renda, patrimônio, consumo e, o ponto-chave, ele não exige uma contrapartida direta e específica do Estado para aquele contribuinte. O dinheiro do imposto vai para o Caixa Geral do Governo, para financiar tudo. Certo, imposto é geral. Exato. Já a taxa, como a gente está vendo, ela é retributiva. Você paga por causa de uma atividade estatal que é direcionada a você, ou a fiscalização do poder de polícia, ou um serviço público específico e divisível. Tem uma relação de troca, digamos assim. Entendi a diferença. Então, se a lei permitisse que a taxa usasse a mesma base de cálculo de um imposto, por exemplo, o faturamento da empresa para cobrar uma taxa de fiscalização sanitária, ou o mesmo fato gerador, tipo vender algo para cobrar uma taxa de licença, ela estaria perdendo a sua característica, viraria um imposto com outro nome. Ah, um imposto disfarçado. Isso. Talvez para tentar escapar de regras mais chatas que existem para os impostos, como a necessidade de lei complementar para algumas coisas, ou regras de divisão da receita. A base de cálculo da taxa, idealmente, tem que ter a ver com o custo daquela atividade do Estado, ou com a intensidade que você usa o serviço. Proibir usar o capital das empresas como base reforça isso, porque capital é medida de riqueza, típico de imposto. Faz todo sentido essa separação. E o artigo 80 só fecha dizendo que quem pode criar taxa é quem tem a competência para fazer aquela atividade, né? Se é um serviço municipal, a taxa é municipal. Perfeito. O artigo 80 só conecta a competência para taxar com a competência para exercer o poder de polícia ou prestar o serviço. É uma questão de lógica federativa. Ok, acho que as taxas ficaram mais claras, ligadas a uma ação específica do Estado. Agora vamos mudar um pouco o foco e ir para a contribuição de melhoria, que está lá no artigo 81. Ela também parece ter essa ideia de retribuição, mas o gatilho é outro. É uma obra pública que valoriza imóveis. Qual que é a ideia central por trás desse tributo? A lógica da contribuição de melhoria é bem interessante. Parte do princípio que uma ação do Estado, uma obra pública, como asfaltar uma rua, construir uma ponte, fazer uma praça, implantar saneamento básico, acaba gerando um benefício extra, um benefício patrimonial, para um grupo específico de pessoas, os donos dos imóveis que ficam ali perto, e que por causa da obra passam a valer mais.
Ah, a famosa valorização imobiliária pós-obra. Exatamente. A contribuição de melhoria é um jeito de fazer com que esses proprietários, que foram beneficiados diretamente pela obra, ajudem a pagar por ela. É uma forma de governo recuperar uma parte do dinheiro público que foi investido ali, cobrando de quem teve um ganho individualizado com esse investimento. Parece justo, né? Quem se beneficia mais diretamente da obra contribui para ela. Mas o próprio artigo 81 já coloca uns limites bem claros, né? Tem o limite total e o limite individual. Isso deve ser para evitar abusos, imagino. Com certeza. Esses dois limites são, assim, as travas de segurança essenciais da contribuição de melhoria. Sem eles, poderia virar uma cobrança sem controle. O primeiro é o limite total, também chamado de limite global. Ele diz o seguinte: o governo pode cobrar a contribuição, mas a soma de tudo que ele arrecadar de todos os proprietários beneficiados não pode ser maior do que o custo total daquela obra. Ah, então o governo não pode ter lucro com a contribuição de melhoria? De jeito nenhum. O objetivo é ressarcir o gasto público com a obra, seja todo o gasto ou só uma parte. Se a obra custou, sei lá, 10 milhões de reais, o máximo que o governo pode arrecadar com a contribuição é 10 milhões. Não pode arrecadar 11. Entendi. E o outro limite, o individual? Esse é talvez ainda mais importante na prática para o contribuinte. É o limite individual. Ele diz que o valor que vai ser cobrado de cada proprietário individualmente não pode ser maior do que o acréscimo de valor que aquela obra específica trouxe para o imóvel dele. Como assim? Me dá um exemplo. Imagina que a obra custou caro, mas por algum motivo específico, talvez a localização exata do imóvel ou o tipo de imóvel, ela valorizou muito pouco aquele seu terreno ou casa. Mesmo que o custo total da obra dividido por todos os imóveis desse um valor alto, você só vai pagar até o teto dessa valorização que o seu imóvel teve. Se ele valorizou só R$1.000 por causa da obra, você só pode ser cobrado em, no máximo, R$1.000, mesmo que a conta geral fosse maior. Puxa, isso é uma garantia importante mesmo. Evita que alguém pague por um benefício que, na real, não teve ou teve muito pouco. Exato. Garante que a cobrança seja proporcional ao benefício efetivamente recebido por cada um. Mas aí surge uma questão prática óbvia, né? Como é que se mede com alguma precisão essa valorização que foi causada só pela obra em cada imóvel? Deve ser super difícil separar isso de outras coisas que fazem o preço do imóvel subir ou descer, tipo o mercado imobiliário geral. Você tocou no ponto nevrálgico. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios práticos e fonte de muita briga judicial envolvendo a contribuição de melhoria. A metodologia para calcular essa valorização individual é muito complexa. E quem define como calcular isso? Quase uma arte. E isso nos leva direto para o artigo 82, que fala justamente dos procedimentos, das regras do jogo. Verdade. O artigo 82 não diz como calcular a valorização, mas ele estabelece um monte de coisa que tem que ser feita antes de poder cobrar. Publicar detalhes da obra, o custo, a área que vai ser beneficiada, dar prazo para as pessoas reclamarem. Por que tanta exigência formal? Não deixa tudo muito lento, muito burocrático? Olha, pode até parecer burocrático olhando rápido, mas cada uma dessas exigências do artigo 82 tem um papel fundamental, que é proteger o contribuinte. Não é burocracia por ser burocrático, é a aplicação do devido processo legal na área tributária. Vamos ver rapidinho? Sim, vamos lá. Primeiro, a publicação prévia de vários elementos. Lá no inciso 1, tem que publicar o memorial descritivo do projeto, o orçamento detalhado do custo, qual a parte desse custo que vai ser coberta pela contribuição, qual a área exata que está sendo considerada beneficiada, a chamada zona beneficiada, e como se estima a valorização naquela zona. Nada pode ser feito às escondidas. Certo. Transparência. E depois? Depois, o inciso 2º, tem que ter um prazo para impugnação. A lei tem que dar no mínimo 30 dias para qualquer pessoa que tenha imóvel naquela zona beneficiada poder contestar qualquer um daqueles elementos que foram publicados. Ah, então a pessoa pode reclamar antes de vir a conta. Exatamente. Pode dizer, olha, esse orçamento está muito alto, ou meu imóvel não foi beneficiado por essa obra, ou esse cálculo de valorização está errado. É o direito de espernear, o direito ao contraditório, antes de ter que abrir a carteira. Faz sentido.
E o terceiro ponto? O inciso 3 exige um processo administrativo regulamentado. Ou seja, a lei tem que dizer como essas reclamações, essas impugnações vão ser analisadas e julgadas pela própria administração pública, garantindo que os argumentos do contribuinte sejam ouvidos. E claro, isso não impede que depois a pessoa vá para a justiça se não concordar com a decisão administrativa. Entendi. Então, todo esse passo a passo do artigo 82 é tipo um escudo para o contribuinte. A ideia é que ninguém seja pego de surpresa e todo mundo tenha chance de se defender antes da cobrança final. Exatamente essa a ideia. O espírito do artigo 82 é garantir informação, previsibilidade e direito de defesa. Tudo antes da cobrança efetiva. E aí, o parágrafo 1º explica como se chega no valor final para cada um. Pega-se aquela parte do custo da obra que vai ser coberta pela contribuição e divide entre os imóveis da zona beneficiada de forma proporcional à valorização estimada de cada um, sempre lembrando do limite individual. E o parágrafo 2º? O parágrafo 2º garante que, na hora H, quando vem a notificação para pagar o lançamento do tributo, o contribuinte receba de novo todas as informações. O valor exato para ele, como pode pagar, os prazos e todos os dados que foram usados para chegar naquele cálculo específico para o imóvel dele. É transparência do começo ao fim do processo. Realmente um processo bem amarrado, pelo menos na teoria. Olhando para os dois tributos agora, taxa e contribuição de melhoria. A grande diferença deles para os impostos é mesmo essa ligação com uma atividade específica do Estado, no caso da taxa, ou com um benefício direto de uma obra na contribuição de melhoria. É isso. Perfeito. É essa natureza que a gente chama de retributiva, ou sinalagmática, uma palavra mais técnica, mas que significa essa relação de troca, de contraprestação. É isso que define as taxas e as contribuições de melhoria, e que as diferencia fundamentalmente dos impostos. Como a gente já falou, o imposto, lembra do artigo 16 do CTN, não tem essa ligação direta. Você paga o imposto porque você tem renda, tem patrimônio, consome, paga pela sua capacidade econômica e não por uma ação estatal direcionada especificamente a você. Aqui não. Aqui você paga por causa de algo que o Estado fez para você ou que te beneficiou diretamente. E por que entender essa diferença toda é importante na prática para quem está ouvindo a gente? Como que esse conhecimento pode ser útil no dia a dia? Olha, entender a natureza, os requisitos, os limites de cada um desses tributos é o que transforma a pessoa de um simples pagador passivo em alguém que consegue exercer a cidadania fiscal, sabe? Quando chega um boleto escrito taxa, a pessoa que entende isso pode se perguntar: peraí, qual é o poder de polícia que está sendo exercido regularmente sobre mim aqui? Ou que serviço público específico e divisível eu estou usando ou tenho compulsoriamente à minha disposição para justificar essa cobrança? E se não tiver uma resposta clara? Se a resposta não for clara ou se parecer que não se encaixa nessas hipóteses do artigo 77, a cobrança pode ser ilegal, indevida. A pessoa tem base para questionar. E no caso da contribuição de melhoria? A mesma coisa. Chegou a cobrança. As perguntas são: essa obra realmente aconteceu? Ela de fato valorizou meu imóvel? O governo cumpriu todo aquele ritual do artigo 82, publicou tudo antes, deu prazo para eu reclamar? O valor que estão me cobrando está dentro do custo da obra e, principalmente, não é maior do que a valorização que o meu imóvel teve? Conhecer esses artigos 77 a 82 do CTN dá as ferramentas para a gente poder identificar uma cobrança que talvez não esteja correta e saber como e quando reclamar, seja na prefeitura, no estado ou até na justiça, se for o caso. Muito bom. Então, resumindo a nossa conversa, exploramos hoje os artigos 77 a 82 do Código Tributário Nacional, que cuidam das taxas e das contribuições de melhoria. Vimos que são tributos que exigem uma ação estatal específica, fiscalização, serviço ou obra, e que existem limites e procedimentos importantes, especialmente na contribuição de melhoria, para garantir que a cobrança seja justa e transparente. Exatamente. E acho que ficou uma reflexão final interessante, sabe? Especialmente sobre as taxas de serviço. O CTN, lá de 1966, exige que o serviço seja específico e divisível. Conceitos clássicos. Mas como que a gente aplica isso hoje?
com serviços públicos que são cada vez mais complexos, muitas vezes interligados, digitais, ou que envolvem questões ambientais difíceis de individualizar. É verdade. Onde que fica a linha? Pois é. Onde exatamente a gente traça a linha para dizer isso aqui ainda é específico e divisível o suficiente para justificar uma taxa individual versus isso aqui já é tão geral, tão universal, que deveria ser pago por imposto, pelo caixa comum. Essa adaptação dos conceitos do CTN para a realidade de hoje é um debate jurídico constante, super importante para a gente ter um sistema tributário que continue fazendo sentido e sendo justo. É algo que depende muito da análise de cada caso concreto, sempre olhando para esses princípios que a gente discutiu. Nossa, realmente, um ponto que dá o que pensar, né? Como modernizar a aplicação desses conceitos sem perder essência da proteção que eles trazem. Ótima análise, muito obrigada. Eu que agradeço a conversa. E a gente se encontra na nossa próxima exploração por aqui. Até lá!